Olá, querido irmão, querida irmã. Aqui estamos para continuar este nosso retiro quaresmal, neste nosso terceiro encontro, onde vamos meditar sobre o caminho que nós devemos trilhar em nossas vidas. Ou seja, qual o sentido do evangelho narrado neste domingo para colocar o sentido da transfiguração dentro da quaresma? Parece um pouquinho incoerente, mas nós devemos saber que a Igreja, em sua sabedoria, nos remete à nossa meta. Ou seja, São Tomás de Aquino uma vez disse que quem não consegue chegar aonde almeja é porque nunca teve um ponto inicial e nunca tinha uma meta. E aí você que nos acompanha através do nosso YouTube Mãe Piedade, vai também se perguntar qual que é o sentido desse Evangelho da Transfiguração neste momento quaresmal. Jesus tomou consigo 3 de seus discípulos e os levou para o alto do monte e lá se transfigurou diante deles, ou seja, ele mostrou a sua glória, quem ele realmente era. Os evangelistas apresentam que suas vestes ficaram como a veste de uma criancinha e que nenhuma lavadeira conseguiria alvejar. E o sentido, então, como o próprio São Tomás de Aquino uma vez disse, o sentido da quaresma não é permanecer no deserto. O real sentido da quaresma é a nossa meta, que é a ressurreição. Logo, é um tempo favorável, sim, para a conversão, mas para que assim nós nos preparemos para nos encontrar com Cristo glorioso. Por quê? Costumo às vezes dizer que a nossa vida aqui na Terra é como um retiro, assim como nós estamos fazendo esse. Alguns retiros são pequenos, outros são médios, outros são longevos, pessoas que falecem com 90 ou mais de 100 anos. E a meta dessas pessoas sempre deve ser o céu, sempre deve ser a salvação. Assim, esse tempo da quaresma, que é um tempo propício, é o outono da igreja, onde nós nos reconhecemos as nossas mazelas, os nossos pecados, e vamos nos perguntar e nos interpelar sobre aquilo que nós estamos sendo ou deixando de ser. Acho que esse deve ser o foco da sua quaresma. Perguntar-se o que precisa ser mudado em ti para que você possa ver o Cristo glorioso, que você possa buscar a sua salvação. Nós somos criaturas de Deus e pelo batismo nos tornamos filhos e filhas dele. Mas temos a mácula do pecado original e uma das consequências desse pecado original é a morte. Mas a morte para aquele que crê não é o fim da vida, mas para aquele que crê e busca é a vida eterna junto de Deus. Logo, ao adentrarmos nesse tempo quaresmal, já estamos no segundo domingo, nós vamos subir com Jesus e seus discípulos na montanha e vamos rezar com ele, vamos estar com ele, vamos buscar nele o sentido final do nosso existir, que é estar sempre com ele. A questão que você vai buscar e vai se perguntar é o sentido da sua vida, a resposta que você quer dar para Deus e também se você busca uma vida íntima com Ele. Nós não podemos ficar com as cinzas na cabeça como abrimos o tempo da quaresma. O jejum, a oração, a penitência são sim exercícios quaresmais, mas exercícios para todo cristão praticar. Todo tempo é tempo de fazer jejum, de fazer caridade e de rezar. Se você não rezar, você não vai dar conta
O evangelho do domingo passado falava que Jesus foi para o deserto e foi tentado. Se você não se fortifica pela vida de oração e para estar com o mestre, como que você vai dar conta das tentações do inimigo? Acho muito difícil, vai ceder. E aí acabamos às vezes entregando as nossas vidas na mão dele. Logo então, a nossa meta nesse tempo da quaresma é nos preparar para a glória de Deus, a sua ressurreição. Nós temos a fé em um Deus que se encarna, vive no meio de nós, faz milagres, mas uma fé também de um Deus que se entrega na cruz por cada um de nós, para que assim nós tivéssemos vida. Ou seja, se no pecado dos nossos primeiros pais o paraíso foi fechado para nós, pela encarnação do próprio Verbo de Deus e pelo seu próprio batismo e morte de cruz, o céu foi reaberto para cada um de nós e assim temos a oportunidade de buscarmos Ele. Todas as vezes que pecamos, todas as vezes que erramos, nós vamos perdendo a nossa casa paterna, que é o céu. Então, a nossa fé é sim a fé de um Deus que morre na cruz, e este é uma tônica especial do tempo da Quaresma, principalmente mais focado na Semana Santa, mas é a fé de um Deus que ressuscita. Um Deus que ressuscita glorioso. Logo, quando Jesus vai com seus discípulos no alto do monte e se transfigura diante deles, nós estamos já tendo aí uma prefiguração da ressurreição de Cristo. Obviamente os discípulos não entenderam muito bem e assim como nós, sempre queremos ficar na nossa situação mais confortável. Ninguém gosta de ficar numa situação desconfortável, não é verdade? Agora, a vida não é só sombra e água fresca. A vida nos remete a irmos para, às vezes, onde nós não queremos ir. Estarmos e ouvirmos aquilo que não queremos ouvir. Logo, o convite também para esse tempo da Quaresma é que você sim suba com o Cristo glorioso e participe desta pílula da sua glória no alto do monte, assim como ele apareceu na pessoa do Pai para Moisés entregando as tábuas da lei. Sim, o Pai não está dizendo nenhuma heresia, porque nós temos uma fé trinitária e não uma fé triteísta. Ou seja, onde está o Pai, está o Filho e o Espírito e assim sucessivamente. Logo, o Pai apareceu através da sua palavra a Moisés no alto do monte. E o Cristo também sobe ao monte, mostrando que ele é o novo Moisés, não para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento a ela. Logo é importante subir com Cristo no monte, orar com Ele, conversar com Ele. Se você é cristão, se você é católico e não tem uma intimidade com Cristo, eu acho que está na hora de converter-se, está na hora de mudar a sua direção, porque você está em uma direção errada. Entretanto, o Cristo nos convida a descermos para a planície. Nós precisamos ir anunciar o Evangelho. Nós precisamos sair da nossa área de conforto e anunciá-lo. Então, nesse tempo da Quaresma, nós seremos imergidos por um Cristo que entra no deserto, por um Cristo que sobe a montanha, por um Cristo que anuncia a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Este é o sentido do Evangelho da Transfiguração neste tempo da Quaresma. Experienciar os sofrimentos, a morte de Cristo, mas, olhando para o fim do túnel, enxergar uma luz. E esta luz é realmente a ressurreição. Portanto, quando meditamos esse Evangelho, nós devemos, neste tempo quaresmal e nesse nosso retiro, perguntarmos qual que é a nossa meta. Porque aquele que não tem um ponto de partida e muito menos uma meta de chegada, é refém das escolhas do caminho, das intempéries do caminho.
Se você não souber onde você quer chegar, certamente você não terá um lugar para ir, porque você será refém do acaso. Logo, façamos essa experiência do Cristo, que se transfigura diante de nós e se torna limpo, puro, como uma criancinha. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Pergunte-se a si mesmo o que precisa ser transfigurado, o que precisa ser mudado no seu coração, na sua vida. E também fica um convite dentro dos mandamentos da Igreja, que são 5, confessar-se antes da Páscoa do Senhor. Se nós queremos nos transfigurar com Ele, se nós queremos participar da glória dele nos céus e adorá-lo no seu banquete imperecível como o Cordeiro imolado, nós devemos passar pelo sacramento da reconciliação, que nos lava e nos purifica. Assim, se nós buscarmos lavarmos as nossas vestes também no sacramento da reconciliação, nos aproximaremos mais do Cristo, no alto do monte, através da oração, mas também na planície, que é o lugar da missão, que é uma das atividades prioritárias da Igreja. Que nesse retiro quaresmal você faça essas meditações em seu coração e busque a transfiguração do Senhor e participar da glória dele. Deus te abençoe. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor,
na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor. Em teu meio, ó cidade de Sião, andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos.